E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse aqui é meu podcast. Aqui a gente fala de psicologia integrativa, de mente, de corpo e tudo que vai além disso, de forma leve e sem enrolação. E eu espero que esse episódio seja útil. Eu quero começar esse episódio te fazendo uma pergunta. Por um acaso, você já reparou na vida de alguém, olhou para o relacionamento dela, a carreira dela, a roupa que ela veste, o carro que ela tem, né, o lifestyle dela, e aí você começou a sentir uma emoção dentro de você, meio que um aperto no peito, algo até meio difícil de lidar e muito mais difícil ainda de nomear, e de alguma maneira você até falou, será que é uma admiração ou uma inspiração? E no fundo você ficou com vergonha de admitir o que era. Porque o papo de hoje eu quero falar a respeito dessa emoção, desse sentir, a inveja. Algo que todos nós, enquanto seres humanos, a gente sente ou já sentiu, mas a gente tem muita dificuldade de lidar com isso e mais dificuldade ainda em assumir que a gente sente inveja. Por isso, esse episódio aqui, ele tem o intuito de explicar um pouco o que é inveja e como a gente pode usar isso de maneira positiva para a nossa saúde mental. E claro, não é um episódio para passar a mão na sua cabeça e falar assim, olha, você pode ficar aí sentindo inveja de todo mundo e pode falar mal das pessoas, não é sobre isso. A ideia é a gente entender bem essa emoção, porque até como eu disse sobre a vergonha, né, naquele outro episódio, eu acho que ela é uma emoção muito pouco explorada. Essa ideia da gente realmente poder explorar a inveja de uma maneira mais leve, mais tranquila e aprender a lidar com a inveja de uma maneira melhor. Bom, a inveja só é um problema e a gente tem muita dificuldade de falar a respeito e de lidar com ela, né, em assumir que a gente tem, porque lá em 590, lá no primeiro século, um papa chamado Gregório, ele simplesmente colocou a inveja como um pecado capital. E a gente tem agora mais de 1500 anos de toda uma sociedade dizendo que sentir inveja é moralmente e eticamente errado. Você não pode sentir inveja. E cada vez que você sente inveja, você está pecando contra o Deus vivo. E olha só que problema social que a gente arrumou. A gente pegou uma emoção, algo que a gente tem zero controle sobre o sentir, e a gente classificou isso como um pecado, como algo que você não deveria sentir. E a partir daí a gente começou a reprimir essa emoção, a gente fez uma supressão dessa emoção, a gente não sabe lidar direito com ela. São séculos da humanidade dizendo você não pode sentir inveja, você não pode sentir, isso é feio, isso é errado, isso é pecado. E aqui está algo que eu preciso dizer, e eu já disse aqui várias vezes, eu tenho um episódio que eu falo sobre emoções difíceis, tem vários episódios aqui que eu falo a respeito de regulação emocional, porque isso é super importante para a nossa saúde mental. Nós não temos controle sobre o que nós vamos sentir. As emoções, elas são respostas automáticas ao nosso ambiente, ao nosso contexto. É algo que vem e a gente não tem o controle. Você não acorda no seu dia e fala assim: ah, hoje eu vou sentir raiva. Não, hoje tá um lindo dia para ficar alegre. Não, você sente raiva, você sente medo, você sente alegria. E a inveja tá nesse lugar. Você tá lá no seu Instagram e bum, ela vem e você começa a sentir inveja. Então é importante você entender que nós não temos controle. Por isso, o sentir essa emoção é amoral, ou seja, não tem um caráter moral no sentir a inveja, no experimentar isso enquanto emoção, enquanto sentimento. O problema é o comportamento que nós temos a partir desse sentir. Aí sim a gente pode fazer inclusive um comportamento que você pode considerar pecaminoso, né? Por causa de sentir inveja, talvez você faça algo que vá realmente ferir a ética ou a moral de outro ser humano. E aí sim, então nós temos um controle sobre o nosso comportar, sobre o nosso agir. Mas sobre o sentir, a gente não tem esse controle. E isso é muito importante que você saiba desde o princípio da nossa conversa. Outra coisa que eu percebo também conversando com as pessoas é que muita gente, justamente por não explorar tanto, confunde um pouco o que acontece. Inveja, ciúme, fica um negócio às vezes meio tudo num bololô só. Eu acho que é importante a gente pelo menos
colocar as coisas aí em cada lugar. E especialmente o ciúme, eu acho que passa perto aí porque o ciúme a gente acha que a gente está com inveja do outro, do que o outro tem, mas vamos por partes, vamos lá. Vamos definir o que é inveja primeiro, que aí fica mais fácil. A inveja, basicamente, ela acontece numa díade, ou numa relação dual. Eu desejo o que você tem, o que você faz, o que você é, né? Então eu desejo algo seu para mim. Essa é a inveja. A inveja ela parte do princípio onde alguém tem algo que eu desejo. E é muito interessante a gente pensar que quando a gente tem inveja, nosso cérebro ele não tem inveja, por exemplo, do Elon Musk ter comprado mais uma empresa bilionária, lançou um foguete na Lua. Eu não fico aqui, nossa, o Elon Musk lançou um foguete na Lua, meu, que inveja desse cara, queria estar lançando um foguete na Lua. Não, a gente não sente inveja do Elon Musk nesse sentido. Talvez o Jeff Bezos lá da Amazon, talvez ele sinta inveja do Elon Musk. Por que eu tô falando isso? Porque geralmente a gente vai sentir inveja de alguém que está no mesmo nível que a gente. Nosso cérebro, ele vai olhar e vai falar assim, bom, essa pessoa aqui que eu tô olhando aqui no Instagram, que tem essa namorada linda, ou esse namorado lindo, ou essa pessoa que fez essa viagem maravilhosa, essa pessoa está no mesmo lugar que eu, a gente está meio que equivalente. Então, dessa pessoa eu sinto inveja. Agora, alguém que está inacessível, o Brad Pitt, tô com inveja do Brad Pitt. O Brad Pitt tá lá em Hollywood, ele é uma estrela mundialmente famosa, então a gente não sente tanta dificuldade. Agora, aquele seu amigo de trabalho, aquela pessoa que treina com você, aí a gente começa a sentir inveja nessa relação dual. Agora, o ciúme, ele já é diferente, porque ele não deseja algo que você tem. Ele já é uma relação de tríade, porque sou eu, você e a ameaça que você tome algo que já é meu. Entendeu? Então, por isso que a gente sente ciúme. Porque se na relação da inveja eu desejo algo que é seu para mim, no ciúme eu tenho algo que é meu e eu tenho medo que você tome aquilo que já é meu para você, entende? Por isso que a gente tem aí algo que parece, mas não é. Então é importante que você saiba aí o que é uma coisa e o que é outra. Quando você sentir dentro de você, é bom você dar nome às coisas. E tem uma terceira coisa que acontece dentro da gente, e a gente não tem uma palavra em português, e você vai ter que perdoar o meu alemão aqui, mas é a palavra Schadenfreude. A pronúncia foi justa, porque eu já conversei com muito alemão, eu já tive essa conversa aí, é Schadenfreude. E o que significa essa coisa? É quando eu tenho inveja de você e de alguma maneira você se dá mal, perde lá o carro que eu super invejo e aí eu tenho prazer na sua perda. Aquilo que eu te invejo, você tá lá postando todo dia que você vai viajar para Paris. Para Paris eu fico aquela inveja danada que você vai para Paris, de repente, na hora que você vai viajar, você perde o voo e eu falo, merece, tá vendo? Tava aí ostentando. Eu tenho prazer no seu infortúnio a partir de um ponto de inveja, de desejar algo que você tinha. Olha que coisa complexa, né? Então o Schadenfreude é esse prazer sutil na sua derrota ou naquilo que você conquistou a partir do ponto da inveja. Agora eu quero trazer para nossa conversa um outro conceito que eu já falei aqui e eu adoro esse conceito. Tem um psicólogo chamado Carl Gustav Jung. O Jung trabalhou um conceito chamado sombra. E a sombra, a nossa sombra, é geralmente tudo aquilo que a gente não aceita que a gente tenha. A gente quer empurrar a sombra para longe da gente. A gente não quer ter acesso na sombra. A gente não quer que a sombra sequer apareça para ninguém, muito menos para nós. E aí, já que a sombra tem toda essa repressão, a sombra está empurrada lá para um canto, onde você acha que a inveja mora e mora confortável, já que a gente também não quer sentir a inveja, muito por causa daquela história moral e ética, na sombra. Então a inveja acaba habitando essa sombra que nós temos. Só que o problema da sombra, tanto quanto o problema do Peter Pan, é que a gente não descola a sombra da gente. A sombra está muito perto da gente.
E aí a inveja fica o tempo todo ali. Ela vem e a gente empurra para a sombra. Ela vem e a gente não quer trabalhar aquilo. A gente vai reprimindo essa emoção. Então toda vez que a gente faz esse movimento, imagina o seguinte, deixa eu dar um exemplo aqui. Esse movimento de reprimir as nossas emoções é como se você tivesse um carro ou uma moto e aí aparece uma luz vermelha lá dizendo que tem um problema no óleo do motor. Aí você fala assim, eu não quero ver essa luz vermelha no meu painel. Em vez de você pôr óleo no motor, sabe o que você faz? Você tampa a luz vermelha do painel. Você não resolveu. Você está tentando tampar algo. E aí não resolve. E algum problema vai fundir esse motor. A gente tem um problema se a gente fica reprimindo as emoções. Eu falo muito para meus pacientes. Cada vez que a gente fica reprimindo emoções, é aquela brincadeira que todo mundo que já brincou na piscina faz. Você pega uma bola, afunda essa bola lá no fundo da piscina e vai afundando, 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 reprimindo a bola, reprimindo. E aí, em algum momento, a bola escapa, porque tem muita pressão. Você acha que a bola sobe devagar ou rápida? A bola sobe que nem um foguete. Então essas emoções reprimidas, a inveja reprimida, em algum momento ela pode voltar que nem um foguete. E aí pode ser que você tenha uma reação psicológica ou até mesmo comportamental que seja desmedida. Então a gente precisa trabalhar melhor essa emoção e mais, trabalhar melhor essa relação que a gente tem com a sombra. Só que eu acho importante a gente pensar melhor, profundamente, a respeito dessa inveja. Vamos pensar melhor o porquê a gente sente essa inveja. Talvez o Jung te perguntaria assim, ó, vamos ter que cavar mais fundo. Porque vamos pensar assim, ó, eu sinto inveja de alguém rico, alguém que tem muita posse, muito dinheiro, tem um carro legal, faz viagens incríveis. Tá, legal, eu tenho inveja porque essa pessoa é rica. Aí o Jung perguntaria pra gente, tá, mas vai mais fundo. O que é que tem lá na sua sombra que você, né, que você tá empurrando e essa inveja tá morando lá? O que é que tem de mais profundo nesse desejo do que a outra pessoa tem? É todo esse dinheiro? É só dinheiro? Ou a sua inveja é a liberdade que essa pessoa tem? Ou a sua inveja é o conforto que essa pessoa tem? Ou a sua inveja é o status social que essa pessoa tem? A gente precisa cavar mais fundo para entender o que de fato a gente deseja. O que é que a gente está desejando lá no fundo, a níveis mais profundos do que a gente sequer entende e a gente tem dificuldade de trazer a consciência. É essa exploração que é importante quando a gente lida com a inveja. Esses pequenos detalhes que a gente está procurando mais profundamente, eles vão mostrar o que é valoroso para você. Então, de novo, ter inveja de alguém que tem muito dinheiro, tá, o dinheiro, então é só dinheiro. Se for só o dinheiro tem muito valor para você. Agora, se é o reconhecimento que essa pessoa tem por ter dinheiro, então talvez o que vale para você muito é ter um reconhecimento, entende? Ou a liberdade que essa pessoa tem de ir e vir para onde ela quiser. A inveja, ela diz muito sobre quem sente e não sobre o de quem a gente sente. Então, se você está sentindo inveja e está explorando algo, essa inveja ela é uma bússola para mostrar um caminho que aprofunda sobre quem você é. E aqui a gente começa a mudar a perspectiva desse sentir. E esse podcast é para a gente aprender a usar a inveja como esse mapa, para entender que, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu tô sentindo essa inveja dessa pessoa, mas o que é? E quando a gente aprofunda, eu descubro o que é um valor para mim. E isso é importante na nossa regulação emocional e para nossa saúde mental. E eu quero trazer aqui um conceito importante de um pesquisador chamado Neil Van de Veen. Nossa, eu acho que eu falei o nome dele esquisito. Mas, enfim, esse cara, ele pesquisou e ele entendeu que existem dois tipos de inveja. Ele chama de inveja benigna e inveja maligna. A inveja benigna, ele vai dizer o seguinte, você tem inveja de alguém, tem algo que você deseja nessa pessoa, né? Vamos colocar lá nesse exemplo que eu dei, que é o reconhecimento, é o status dessa pessoa. E aí eu falo assim, tá, eu entendi que eu tenho inveja dessa pessoa, essa pessoa está na mesma altura que eu, é num ambiente onde eu entendo que é alcançável, eu tô com inveja de ter o reconhecimento que aquela pessoa tem, e aí eu acredito que eu tenho capacidade de ter o mesmo reconhecimento. Então a inveja benigna, ela serve de motivação. E aí eu acredito que eu consigo alcançar aquilo que aquela pessoa tem. Ou seja,
Eu tenho uma inveja e ela me motiva a agir através de vias que são possíveis de se alcançar. É isso que é a inveja benigna. Ela me leva a uma ação concreta de buscar aquilo que eu realmente desejo, que está numa camada mais profunda, que está lá habitando a minha sombra. Bom, a inveja maligna, por outro lado, ela não me leva à ação, ela me coloca num estado de ruminação, e aí você pode visitar o meu último episódio sobre overthinking, e você vai ver que eu até falo disso lá, onde eu começo a pensar a respeito daquilo, e eu começo a desejar o mal para outra pessoa, ao invés de que eu tenha uma ação para alcançar aquilo que a pessoa tem. Eu desejo que aquela pessoa perca aquilo que ela tem, eu me nivelo por baixo, eu falo assim, não, eu quero que ela perca aquilo. Isso é inveja maligna. Então tem uma grande diferença entre as duas. E eu acho que é super importante falar que na maligna, a raiz, ela não é porque você é um vilão de filme, ou você é maldoso, assim, num nível absurdo. Pode ser que você tenha uma maldade aí e a gente precisa trabalhar isso. Mas, geralmente, ela nasce de um sentimento de injustiça. Você se sente injusto e você não se vê capaz de conseguir aquilo. Então é melhor que você nivele por baixo e aquela pessoa perca também. Então, esse movimento é maligno para você em primeiro lugar, porque você fica desejando esse mal para outra pessoa. Porque primeiro você também não acredita que você é capaz de fazer ou de conquistar aquilo que a outra pessoa tem e você sente que é um mundo injusto. E aí sempre, quando alguém tem inveja, você já ouviu, por exemplo, alguém falar assim, ah, mas o fulano fez não sei o que lá, mas a fulana, nananana. E aliás, a gente faz isso muitas vezes e a gente começa a falar mal da outra pessoa, a gente prefere falar muito mal dessa pessoa para rebaixar ela a um nível onde a gente até se sente superior. Então a inveja ela pode ter esses dois caminhos, segundo esse pesquisador. E é importante que a gente perceba também se a gente está num lado ou de outro. Porque o ideal é que a gente venha trabalhar com a inveja de uma forma benigna, onde esse movimento de comparação ele sirva de motivação. É muito importante. E agora eu falei essa palavra, eu deveria ter falado ela desde o começo. A inveja sempre nasce desse lugar da comparação. A gente está o tempo todo se comparando. Nós estamos na era da rede social, onde você abre o seu feed de notícias e você se compara o tempo todo. Porém, se essa comparação gera esse movimento onde você vai buscar coisas melhores para você, show de bola. Agora, se você está nessa comparação e fica nessa ruminação, nesse ressentimento e fica ali, ai, essa pessoa maldita, conseguiu não sei o que, eu quero que ela perca tudo. Inclusive, se ela perde, você tem prazer naquela coisa, né? O Schadenfreude. Então, cara, a gente precisa definir muito bem o que é que a gente está sentindo em termos de inveja. Isso vai te ajudar demais a lidar com essa emoção. Essa história da gente identificar o que a gente sente e a gente saber o que a gente faz com uma ou com a outra, ela é baseada em vários fatores. Veja que eu falei bem aqui, né? A gente tem, por exemplo, a autoeficácia, essa crença, o Bandura trabalha isso, essa crença que eu sou capaz de conseguir algo. A outra tem uma crença que vai contrária a isso. Essa daqui, ela me leva a agir de uma maneira positiva para mim mesmo. Essa daqui, ela me leva a agir de maneira negativa para mim e às vezes para o outro. São vários fatores que influenciam em como a gente lida com a inveja dentro de nós. Então tem autoconfiança, tem percepção de controle, tem autoeficácia, tem proximidade com quem eu estou sentindo inveja. Tudo isso envolve o que a gente sente. Então quando você estiver sentindo inveja, é importante que você faça esse checklist aí para sondar o que está acontecendo dentro de você. Falando em checklist, vamos aqui para a parte prática, como eu gosto de falar, para a gente trabalhar isso na prática. Então eu vou te dar aí 3 perguntas para você se fazer, para que você aprenda a lidar melhor com essa emoção dentro de você, beleza? Primeira pergunta que você vai fazer para você quando você estiver sentindo inveja. Aliás, eu acho que eu tenho que fazer um passo antes aqui. Vamos por... Acabei de pensar nisso aqui. Primeiro, aceita que você está com inveja aí. Põe nome. É preciso dar nome às coisas. Eu estou sentindo inveja. Pronto. Dá nome para isso, beleza? Esse é o passo inicial. Aí a gente vai para 3 perguntas. E a primeira pergunta eu já falei aqui. O que é que de fato eu estou sentindo inveja? Do que é que eu estou sentindo inveja dessa pessoa? Essa pessoa tem algo? O que é esse algo? Você precisa aprofundar.
É da liberdade dela, do que ela tem, é como ela se veste, é o cabelo dela. O que é que de fato você está invejando? Você precisa dar um passo mais fundo do que o normal. Eu tô com inveja da pessoa e não sei o porquê. Vamos saber, vamos descobrir. A segunda pergunta é, uma vez que você descobriu o que é, né? O que essa inveja tem a dizer a respeito de mim? Tem algo que eu quero de verdade e aí eu acredito que eu não consigo, ou eu acredito que eu consigo e não sei lidar quando eu tiver isso, ou é algo que eu tô fingindo não ter e mostrando para o mundo que eu tenho, né? Se for uma liberdade, o que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Pô, será que eu tenho medo de ter essa liberdade? Será que eu tenho medo de querer a liberdade e não conseguir ter a liberdade? A gente precisa perguntar o que essa inveja quer dizer sobre você. Essa é a segunda pergunta. Se a primeira é aprofundar e entender o que o outro tem, né, a níveis mais profundos que eu invejo, a segunda pergunta é você identificar o que isso tem a ver com a sua vida. O que você está colocando lá na sua sombra e empurrando ela para longe? Né, tô dando esse exemplo da liberdade, mas pode ser qualquer outra coisa. O que é que você realmente... o que é que isso quer dizer a respeito de você, da sua vida, da sua mente? E a terceira pergunta vai te ajudar a sair da inveja maligna para a inveja benigna, vai quebrar o overthinking, porque entendi o que entendi o que isso tem a ver comigo, né? Qual o valor que isso tem para mim? E a terceira pergunta é: qual é o pequeno movimento que eu posso fazer em direção a ter, ou ser, ou fazer algo que eu já identifiquei? Porque aí você vai para a inveja benigna, onde você se sente motivado a agir. E aí essa inveja, agora, ela vira uma ação que te beneficia e você agora tem um caminho para seguir. Ou seja, o que era uma emoção que a gente reprimiu nesses séculos todo, chamando de pecado, capital, meu Deus, é pro inferno se sentir isso, agora pode ser uma bússola para te guiar num caminho onde você vai viver com muito mais qualidade de vida, onde você vai descobrir muito a respeito de você. Eu senti algo e agora eu... Cara, tá, beleza, senti, entendi. O que eu faço com isso agora? Agora eu me movimento nessa direção. Então vamos repassar aqui porque eu acho que é importante. Vamos com um exemplo. Tá lá, você tá lá no seu feed, tá? Aí fulano ou fulana viajou para Barcelona, cidade maravilhosa, meu Deus do céu, você olha aqui, aí começa a sentir aquela coisa, né? Inveja. Sentiu a inveja e você fala assim, peraí, tá, tô sentindo inveja. Aí a pergunta é, mas do que eu tô sentindo inveja? É de Barcelona? É a cidade? Ou é a liberdade que essa pessoa tem? Ou é a coragem? Porque fulano foi sozinho, fulana foi sozinha. Será que o que eu tô tendo de inveja não é pela coragem? A gente já foi para uma camada mais profunda. Pô, se fulana foi sozinha para Barcelona, se ela consegue, eu consigo, eu também. Será que me falta essa coragem? A gente já foi para um lugar mais profundo da conversa. É exatamente isso que eu quero que você faça. E uma vez que você identifica o que é, a gente começa a desenhar os próximos passos para ter uma ação concreta. Vamos para outro exemplo? Imagina agora que você está lá no seu trabalho e você tem um colega que é promovido. Foi promovido, era um cargo que você também poderia ter sido promovido. Tá. E aí, o que isso quer dizer sobre você? Você está sentindo um sentimento de injustiça? De que você merecia mais e ele não? É uma inveja maligna? Agora você vai começar a sentir que você precisa rebaixar o outro? É importante que você procure aprofundar e entender o que tem de valor para você. É porque você achava que você merecia mais, né? Eu acho que eu merecia mais. Não, é porque eu acredito que eu sou qualificado para isso. Porque talvez você não seja, aí você tem que olhar e falar assim, bom, então eu vou ter que correr mais por esse lado aqui. O que quer dizer a respeito de você, essa inveja do outro que foi promovido? O que você olha nisso que você sentiu do outro e tem a dizer a respeito de você? Porque, de novo, a gente tem saída para essa situação. Ou então uma terceira situação para você entender aí como funciona de uma vez por todas. Olhou lá no feed, fulano ou fulana começou a namorar. Na hora você falou, meu Deus, não acredito, que inveja. Tá com inveja do quê? Eu tô me sentindo solitário. Então você tem que trabalhar a sua solidão. E qual que é o passo que você dá em direção a isso para resolver?
Bom, agora você vai se expor, vai conhecer pessoas, vai para um ambiente onde tem, né, interação social, tem uma saída. Ou você está no seu relacionamento e você olha o outro lá feliz e aquilo te dá inveja, tem uma luz vermelha dizendo assim, seu relacionamento está com problema. Porque você está com inveja do relacionamento do outro, é porque o seu está com problema. E qual é o passo? Resolver o seu problema. Estou dando esse exemplo para ficar bem claro como é que a gente faz esse processo aí de lidar com a inveja. Agora, se eu estou trabalhando com você que a ideia é uma mensagem, se a inveja é uma mensagem, as emoções são mensageiras, é muito importante você entender que algumas mensagens são difíceis de decifrar, e são difíceis mesmo, porque elas são complexas, são grandes. Aí, se o negócio está desproporcional, você sente, está muito confuso, aí você traz isso para sua terapia. Porque aí o psicólogo te ajuda a decifrar essa mensagem. É como se você recebesse uma carta escrita à mão, você está sem internet, você entende mais ou menos que é um outro idioma ali, você entende uma outra palavra e tem alguém perto de você que pode te ajudar a traduzir aquilo. E aí entra o processo terapêutico da gente junto entender o que está acontecendo e ver que mensagem é essa. Então é importante você levar esse conteúdo para o seu terapeuta. O pessoal vive falando assim, eu não sei o que falar. Fala sobre isso, fala sobre as invejas. Mais importante ainda, começa a prestar atenção no padrão do que você sente inveja. Porque se o padrão fica se repetindo, é porque tem algo aí que não foi elaborado, algo que precisa ser conversado, ser tratado. Tem algo dentro de você, tem uma falta, tem um desejo absurdo dentro de você. E os padrões, eles mostram onde é que a gente está derrapando. Aconteceu de uma vez, aconteceu outra. Pô, aí é um lugar de você agir. Bom, pra gente finalizar esse papo aqui, eu quero só deixar bem claro que, lembre-se, não é para celebrar a inveja que vive dentro de você, mas na verdade é pra gente aprender a fazer uma regulação emocional de maneira que a gente lide melhor com essa inveja, uma vez que a gente sentiu, olhar para dentro de nós e passar por cima disso. Como eu digo sempre, é prático, a gente tem que resolver. Então tá sentindo isso, ao invés de ficar nesse processo de overthinking, ruminação, isso te volta na tua cabeça e fica te alimentando, você fica horas lá no feed e vai, e passa horas falando mal de alguém no seu grupo de amigos, ao invés de ficar nesse lugar que te faz mal, vai para um lugar onde vai te fazer bem. Então assim, não é tô celebrando agora que eu tenho inveja, senti inveja, não, mas uma vez que sentiu, trabalha nisso, isso é importante para sua saúde de maneira geral. Como eu disse aqui, ó, eu trabalho com a ideia da saúde integral justamente porque a inveja, uma vez que ela não está bem elaborada e não está bem trabalhada, ela afeta primeiro a sua mente, porque você fica nesse overthinking absurdo aí, ó, pensamento repetitivo, desejando muitas vezes o mal da outra pessoa, desejando, esperando que a pessoa, né, tenha uma tropeção para você ter um tipo de prazer, nivelando por baixo. Isso afeta o seu corpo, porque muitas vezes aí você se dá conta e vai reprimir isso, e pode ser que aí volte psicossomatize a situação toda, você simplesmente começa a ter algum tipo de reação, um estresse, algum tipo de ansiedade, sabe lá Deus se não pode ser pior, algo físico mesmo, pode ser um problema relacional, porque aí você pode ser a pessoa que em todas as suas conversas você acaba falando mal das outras e falando mal das outras, pode ser um problema existencial na sua vida, porque no fundo essa inveja, você lembra da autoeficácia do Bandura que eu falei aqui? Você não se sente capaz de fazer nada, você se vê preso num lugar onde você só sente isso e não elabora isso, a sua vida não vai pra frente, a vida de todo mundo vai pra frente, e aí você fala, eu sou uma merda de pessoa, eu sou um ser humano terrível. Você entende como que os 4 pilares da nossa vida podem ser afetados por isso? Então, meu amigo e minha amiga, use a inveja a seu favor. Nós somos seres humanos, a gente vai sentir inveja. Faz parte da nossa natureza sentir isso. Pessoas que trabalham isso, inclusive, começam a não sentir tanta inveja, porque começa a enxergar quem é melhor, começa a entende seus desejos, suas faltas, e aí começa a entender que o outro pode ter as coisas, que tá tudo bem que o outro alcance certa coisa e eu não, faz parte, tá tudo bem, eu não parti do mesmo lugar que todo mundo, por isso que a comparação é terrível, né? Porque a gente nunca parte do mesmo lugar, não tem como comparar. Mas o mais importante aqui desse episódio é você aprender a lidar melhor com essa emoção, esse sentir dentro de você, beleza? Muito obrigado de verdade pela sua companhia, sua audiência até aqui. Esse aqui é o meu podcast, é o Fábio Polotto Podcast. Em breve vou soltar um podcast chamado Cada Segundo Conta.
fique esperto que ele vai trabalhar agora uma questão mais específica de esporte, especificamente CrossFit, que eu vou falar. Então eu vou soltar aí episódios agora pelo menos quinzenais a princípio, onde eu vou trabalhar uma temática de esporte sempre com um convidado, beleza? Fica atento nas minhas redes sociais, eu sou @Fábio Polotto, me segue lá, é um prazer estar com você. Continuo com o meu trabalho de psicólogo, continuo com o meu trabalho no CrossFit, continuo com o meu trabalho na narração do campeonato. Agradecer, inclusive, que eu participei de um campeonato. Eu não sei quando você me assiste, mas eu acabei de narrar um campeonato e foi incrível a emoção. Realmente me deixa muito feliz poder participar. Tô trazendo um pouco dos bastidores aí de como eu me sinto, porque esse aqui é o espaço onde eu posso falar com você ao invés de só te ouvir, né? Mas agradeço também que tenha aumentado a audiência, então obrigado por você que compartilha, meu, eu fico muito feliz. Eu tenho visto os números crescerem, o alcance está legal, então compartilha, curte, comenta, é muito importante o seu comentário. Comenta, o que te faz sentir inveja? Você tem coragem de falar? Aliás, comenta aí, você tem coragem de falar que você sente inveja? Fala para mim, fala nos comentários aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, você pode comentar, beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio.